Blog Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês duas coisas. Primeiro, do nosso curso de Filosofia da Ciência, que vai ser dado aqui em Colonial Heights no começo de maio. Eu acho que de 2 a 8 de maio, uma coisa assim, comecinho de maio. 3 a 8 de maio. Informações e inscrições para o senhor Eduí, pelo telefone 041-9974-4443. E o segundo é o curso de inglês, especialmente para leitura de textos filosóficos e textos de alto nível de ciências humanas, e será dado pela professora Margarita Noyes no site seminariodefilosofia.org. Começará, eu creio que dentro de umas 2 ou 3 semanas. Informações no próprio site do seminário, www.seminariodefilosofia.org. Aqui me chega uma notícia de que, segundo uma pesquisa da Datafolha, o Lula é o brasileiro mais confiável. Eu vou ler um pedacinho aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a pessoa mais confiável para os brasileiros, segundo o ranking com 27 personalidades elaborado pelo Datafolha. Lula está à frente de apresentadores de TV como William Bonner e Silvio Santos, do padre Marcelo Rossi e de cantores como Roberto Carlos e Chico Buarque. Os 11.258 entrevistados, de 14 a 18 de dezembro, deram nota de 0, menos confiável, a 10, mais confiável às personalidades apresentadas. Lula lidera a lista com nota média de 7,9. Além disso, 39% dos brasileiros deram nota 10 ao presidente, contra 4% que lhe deram 0. E aí vai por aí. Bom, Marina Celina D'Araújo, professora de Ciência Política da PUC, do Rio de Janeiro, diz que os primeiros lugares são ocupados por homens de mídia. Lula é um grande artista, sabe se comunicar. É um aspecto das nossas sociedades de espetáculo. Poucos sabem se aproveitar disso e o Lula sabe. Um outro cientista político, Luciano Dias, diz que a imagem positiva ou negativa é o resultado do fluxo de notícias sobre essa pessoa. Segundo Dias, artistas como Chico Buarque ou o padre Marcelo Rossi raramente são expostos ao noticiário negativo, que explica o bom desempenho deles na consulta. Para o cientista político, o raciocínio também pode ser apresentado ao presidente Lula, que hoje sofre ataques menos contundentes da oposição. Muito bem, sobre isso aí, eu digo, bom, a declaração do Luciano Dias se aproxima da verdade, mas as pessoas que analisam a atuação da mídia e discutem a atuação da mídia atualmente, estão atrasados em pelo menos 4 décadas com os estudos científicos a respeito. Por exemplo, quando há uma distorção qualquer, o pessoal imagina que ou foi um abuso, ou foi o que eles chamam de desinformação, ou então, vamos dizer, é a simples exploração da sociedade de espetáculos. Sociedade de espetáculos é um termo que entrou em circulação, foi posto em circulação pelo Guy Debord, vai fazer o que, acho que 7 décadas. Bom, depois disso, os estudos a respeito andaram muito, mas parece que no Brasil ninguém leu nada absolutamente. Por exemplo, o conceito de desinformação é frequentemente usado de maneira errada. A desinformação, consiste em uma notícia errada ou de interpretação errada de uma notícia, repetida várias vezes e em várias fontes simultaneamente, principalmente com a finalidade de induzir governos, um governo inimigo, no caso, a uma decisão errada. E, às vezes, também, vamos dizer, de influenciar a opinião pública, de criar uma imagem negativa de alguém. Mas é sempre uma coisa concentrada numa determinada operação. O caso mais típico é aquele dos agentes tchecos, que no Brasil, em 1964,
falsificaram documentos para dar a ideia de que tinha sido o governo americano que havia planejado o golpe 64. E espalhou isso para todos os jornais, repetiu um certo número de vezes, e isso, de fato, se impregnou na opinião pública. Até hoje, vamos dizer, a nossa mídia em peso acredita nisso, embora o sujeito já tenha confessado que foi ele o autor da operação. Isso é exatamente o que se chama uma desinformação. Às vezes essas operações são também chamadas de medidas ativas. A desinformação tem que ser feita, vamos dizer, por agentes externos à própria mídia, de modo a ludibriar a mídia inteira ou a usá-la para alguma finalidade. Desinformação é geralmente iniciativa de governos, de serviços secretos. A questão da sociedade de espetáculo é outra coisa, quer dizer, você transformar a política numa espécie de show, né, no qual a população seja induzida a julgar políticos, vamos dizer, pela sua aparência midiática, né? Isso também é muito usado, mas não tem nada a ver com isso que está acontecendo agora com o Lula. O Luciano Dias se aproxima um pouco mais da verdade, quando ele usa a expressão fluxo de notícias. Uma coisa que ninguém, sabe, pega todos esses professores de comunicações que tem nas faculdades brasileiras, dá um pontapé na bunda de cada um e manda para a rua, porque eles não sabem absolutamente nada. Desde os anos 70, existem estudos muito aprofundados, e num número inabarcável de estudos, a respeito exatamente desse problema do fluxo de notícias. E o que está comprovado é o seguinte, é que o número de vezes que um assunto retorna, sob um determinado ângulo, é uma coisa decisiva. Isso quer dizer que se durante uma semana, né, todos os jornais de um país noticiarem um escândalo horroroso, um crime hediondo, e depois não falarem mais do assunto, é como se não tivesse falado. O que importa é exatamente a repetição do enfoque, num determinado número de vezes. Quer dizer que abaixo de um certo número de vezes é como se não tivesse acontecido aquilo, realmente não deixa marcas. E não apenas descobriu que a coisa funciona assim, mas eles já têm até, vamos dizer, o controle estatístico de quantas vezes você precisa repetir uma coisa para que ela se impregne na imagem de uma pessoa, ou se, vamos dizer, ou passe a constituir uma crença comum da sociedade. De modo que essa técnica, ela se transformou numa máquina de alta precisão que não é usada para fins de desinformação ou de promover um político. Isso é usado para fins de controle social. Isso é importantíssimo. A mídia, em peso, no Brasil e no mundo, transformou-se num instrumento de controle social usando essas técnicas. Os camaradas que as usam, evidentemente, as conhecem. E quem as conhece? Bom, quem conhece foi quem encomendou essas pesquisas desde os anos 70, e quem as encomendou foram justamente essas grandes fundações globalistas, Ford, Rockefeller, etc., que dominam o panorama universitário aqui nos Estados Unidos. O nome dessa técnica chama-se espiral do silêncio. Esse nome já foi dado na década de 70. Eu creio que o primeiro, e saiu um monte de trabalhos acadêmicos em revistas, e em 74 até sair um livro resumindo a coisa toda e dando a essa técnica o nome espiral do silêncio. De modo que é perfeitamente possível você controlar a conduta política de toda uma sociedade apenas pela espiral do silêncio. A prática da espiral do silêncio tem a vantagem de que você não precisa omitir completamente as notícias que você não quer, vamos dizer, arraigar na memória da população. É só limitar o número de vezes que se volta ao assunto. Por exemplo, eu, depois de muito reclamar aí com o Otávio Frias, mandava e-mails para ele toda semana, né, ele publicou alguma coisa sobre torturas na China. Publicou uma vez. Tá certo? De modo que, até hoje, a existência de tortura na China é uma coisa muito distante para a população, porque foi noticiado uma vez, duas vezes, de vez em quando se fala do assunto, mas aquilo não forma uma imagem constante. Então, essa formação de imagens constantes é uma técnica que os caras dominam perfeitamente e que estão usando maciçamente. É por isso que eu digo que a mídia, nos últimos 20, 30 anos, ela se tornou uma organização criminosa e ela tem que ser punida por isso. É preciso juntar a documentação e processar essas empresas de mídia, mas por manipulação deliberada e técnica, manipulação científica da opinião pública, não com vistas a um ou outro objetivo em particular, mas ao controle social permanente.
Vocês reparem, vejam, por exemplo, se você pegar todas as notícias de corrupção do governo Lula que saíram desde o início do primeiro mandato dele, elas jamais o comprometem pessoalmente. Nunca. Quando levanta uma suspeita, é uma leve suspeita, e durante breve tempo e depois não se insiste no assunto. Quando se fala, por exemplo, do mensalão, o pessoal associa exclusivamente ao Zé Dirceu. Mas, por outro lado, a supressão, por exemplo, quando existe uma supressão total da coisa, como no caso do Foro de São Paulo, é evidente que não se trata de uma operação política, vamos dizer, de pequena escala. Mas aí se trata realmente de espiral do silêncio, quer dizer, fazer sumir um determinado assunto que é, de fato, o principal. Tá certo? Ao ponto de você criar uma imagem falsa que se propaga por toda uma sociedade, não por uma fração da opinião pública. Então, isso não é desinformação, isso não é sociedade espetáculo. Isso é espiral do silêncio. Isso é uma técnica de controle social. Isso quer dizer que as 3 ou 4 empresas, grandes empresas de mídia no Brasil, controlam, não é a opinião pública, controlam a conduta da população. Então, fazendo isso há várias décadas, por meio da mentira sistemática, calculada matematicamente para produzir esse efeito. Então, quer dizer, quando o pessoal fala de desinformação ou de mentira, eu digo, olha, isso é eufemismo, vocês estão usando palavras que não transmitem a realidade e não dão ideia da gravidade da coisa. Né? Vira, por exemplo, todas as análises do governo Lula, isso é batata, até os adversários do governo Lula caem nessa também, porque são arrastados pela espiral do silêncio. Todas elas só analisam o governo Lula do ponto de vista econômico. Hoje mesmo me mandaram aqui um artigo do Stephen Kanitz, dizendo, olha, o Lula disse que não havia nenhuma crise econômica no Brasil, e aqui se comprova que não havia, porque ele mostra lá, vamos dizer, a estatística do aumento do consumo no Brasil, aumentando enormemente desde 2002, sem interrupção. O que diminuiu foi a produção durante alguns meses. Quando se começou a falar da crise internacional, então as empresas se retraíram e não investiram, então baixou a produção. Tá certo? Mas isso foi por causa de notícias alarmistas vindo do exterior. No geral, o consumo está crescendo, o que significa que a capacidade de aquisição da população está aumentando. Mas, ora, eu não me lembro de jamais ter feito a menor crítica à política econômica do seu Lula. Tá certo? Se for julgar por isso aí, falo, bom, ele é claro que é um dos melhores governantes que nós já tivemos. Não tão bom, é claro, quanto o falecido Emílio Garrastazu Médici, durante cuja gestão o Brasil crescia 15% ao ano. Agora cresce 3%, e quando cresce 4%, todo mundo solta rojão. Esqueceram que no tempo do Médici crescia 15%. Por que essas mesmas pessoas que dizem que o Lula é uma maravilha, não dizem que o Médici é uma maravilha? Porque eles vão dizer, mas naquele tempo havia tortura em prisões, estava morrendo gente nas prisões. Sim, morreram 300 pessoas. Agora, gente, morrem 50 mil brasileiros por ano. E isso simplesmente não é levado em conta no julgamento do governo Lula. Por quê? Se for levar isso em conta, vai ter que escavar e vai ter que aparecer o acordo assinado entre o Lula e as Farc, tá certo? No quadro do Foro de São Paulo, e daí ficará provado que esse governo Lula é um governo assassino que está deixando os parceiros dele, Farc e os parceiros da Farc, Comando Vermelho, PCC, etc., agir à vontade e matar quem eles quiserem. Então, se você acha um crescimento de 3% ao ano vale a morte de 50 mil brasileiros, então você subscreve o artigo do Kanitz, o governo brasileiro é uma maravilha. Então, eu continuo daqui a pouco, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô. Quem está na linha? Aqui é Roberto de São Paulo. Roberto de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, professor. Primeiramente, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Professor, eu vou tentar ser o mais claro e breve possível. A gente sabe que toda essa empulhação da mídia mundial, toda essa manipulação, atende a interesses mais que comprovadamente desse grupo, dessa elite mundial, Rockefeller, Grupo Bilderberg, etc. E atende também aos interesses comunistas. Até que ponto o senhor acha que os comunistas são produto dessa elite, ou apenas essa empulhação, essa manipulação atendem dois interesses distintos
mas que é apoiado por essa elite mundial pelo interesse maior dela. Você acha que há uma ligação direta entre, por exemplo, essa elite mundial Illuminati e os presidentes comunistas? Obrigado, professor. A sua pergunta é muito boa. Então, em primeiro lugar, vamos dizer, o comunismo como proposta econômica não existe. Vamos dizer, uma economia totalmente dirigida pelo Estado é uma impossibilidade pura e simples, e todo mundo sabe disso há muito tempo. Então, os banqueiros internacionais, por que eles financiam regimes comunistas e socialistas? Porque eles sabem que a estatização completa da economia jamais vai chegar, jamais acontecerá. Tá certo? Então, sempre haverá, vamos dizer, uma certa margem de capitalismo e, sobretudo, haverá endividamento desses países para com bancos internacionais. E são eles mesmos. Tá certo? Então, é claro que essa gente tem máximo interesse em fomentar o comunismo. Porque o comunismo, enquanto regime econômico, é um inimigo que não existe e que eles não precisam temer. Tá certo? E o comunismo, enquanto, vamos dizer, autoridade política centralizadora, tá certo? Demole cada vez mais, destrói as economias nacionais e as torna dependentes. Então, para eles, isso é uma maravilha. Quer dizer, qualquer sujeito que acredita em socialismo é um imbecil, claro, todos são idiotas úteis. Mas até Stalin, nesse sentido, era idiota útil. Né? A economia soviética, entre as duas guerras, ela só sobreviveu graças a dinheiro americano. A indústria soviética não existia. Ela passou a existir repentinamente às portas da guerra, quando os americanos encheram aquilo de dinheiro, tá certo? Para criar a indústria de armas, para poder se defender do Hitler que tinha invadido, né, a União Soviética. Coisa que o Stalin jamais suspeitou, porque ele era aliado do Hitler. Ele estava ajudando o Hitler a reconstruir o seu exército. De repente, Hitler resolveu morder a mão que o alimentava. Vai fazer acordo com o maluco, é isso que dá. Então, daí os americanos correram para socorrer aquilo. Se você leia o livro do Anthony Sutton, The Best Enemy Money Can Buy, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. É a história de como os banqueiros, sobretudo americanos, fizeram a Rússia. Tá certo? Eles podem dar dinheiro para comunista o quanto queiram, porque o comunismo não oferece para eles o mais mínimo risco. Nunca ofereceu nem oferecerá. Eles são os donos do comunismo, meu Deus do céu. A única coisa que deu um pouquinho errado é que é o seguinte, os banqueiros aqui, Schiff e outros, eles preferiam ter apostado em Trotsky, porque Trotsky ia fazer a Revolução Mundial. E daí veio o Stalin e fez o negócio do socialismo num só país, eles não gostaram muito. Mas agora, meu filho, Trotsky saiu do túmulo e os banqueiros estão todos soltando foguete, que é o que eles sempre quiseram. Vai ter um governo mundial, naturalmente de ordem socialista, e onde é socialista é monopolista. Não sendo possível extinguir o capitalismo, sendo absolutamente impossível extinguir o capitalismo, o que há que quando você implanta o socialismo, você está implantando um capitalismo monopolista. E de quem será o monopólio? Ora, raios, de quem o implantou, isso é dele mesmo. É preciso ser muito trouxa para não ver essas coisas. E estão acontecendo na nossa cara há mais de 100 anos. Então, o socialismo é uma empulhação inventada por uma elite, a elite mais louca, mais psicótica e mais ambiciosa que já teve no mundo. Os caras estão inventando uma civilização, eles estão com ideias de gazeta de garoto de 14 anos. Mas eles têm dinheiro, então eles contratam um monte de intelectuais e de cientistas para legitimar e operacionar o negócio. Quando dá tudo errado, não tem importância. Não tem a mais mínima importância. Eles, vamos dizer, o gerenciamento de danos faz com que o prejuízo de todo mundo se torne lucro para eles de novo. Eles estão vivendo da desgraça humana, vai fazer quase um século, porra. Agora, veja, a classe média, sobretudo a pequena burguesia, ela acredita que existe um treco chamado normalidade, quer dizer, existe um mundo estável, né? Um mundo de normalidade, onde tudo se resolve por eleições ou por negociações, que é o que eles fazem na cabeça deles. Isso aí existe, vamos dizer, em 5% do território, do espaço terrestre. O resto é como sempre foi, é violência, exploração, é roubo, etc. Mas o burguês que está lá vivendo em Nova York, em Londres, ele acha que tudo pode ser bonitinho, como é ali. Então, quando você conta que existe uma operação dessas dimensões, ele fica aterrorizado e diz, isso é teoria da conspiração, isso não existe, isso são fantasias. Então,
Só é a realidade para ele aquele mundinho no qual o idiota existe, entendeu? Informação, fato, não interessa para esses caras. Eles querem aquilo que os reconforte. Burguês precisa sempre de autoajuda. Burguês gasta todo o seu dinheiro, tá certo? Né? Pagando charlatão para fazer ele se sentir bem. Você pega, por exemplo, economista. Quanto economista não ganha para dar reconforto moral a empresários? Economista, é psicólogo, é terapeuta, é personal trainer, todo mundo lá para dar reconforto, porque a burguesia é a classe mais covarde que já existiu. Dizer que a burguesia é a classe dominante, a burguesia não manda nada. Né? Você tem só o grande burguês, quando ele é também um intelectual, pelo menos pseudo-intelectual, como George Soros, aí começa a mandar. Não porque tem dinheiro, mas porque é capaz, tem cabeça para enganar os outros. Né? Dinheiro por si, quanto mais dinheiro você tem, meu filho, isso só estimula os outros a querer te roubar. Quer dizer, você tem dinheiro, ele é vítima preferencial. Né? Quem é que sai aí assaltando, sequestrando pobre? Ninguém, pô. Agora, para você ver como o globalismo progride, né, a passos de gigante, você vê aqui o Obama acabou de assinar uma ordem executiva, né, que no Brasil se chama medida provisória, só que aqui não é provisória, autorizando os agentes da Interpol a atuar no território americano com plenos poderes igual à polícia americana. Isso quer dizer, qualquer cidadão americano pode agora ser preso pela polícia estrangeira, levado para fora, e ninguém pode reclamar nada. Então isso aí é claro que é um rombo na soberania nacional. Como na Venezuela, o Hugo Chávez deu a mesmíssima autoridade aos agentes da polícia cubana. O cidadão venezuelano pode a qualquer momento ser detido por policiais cubanos, levado para Cuba, julgado em Cuba, e ninguém pode reclamar. E ao mesmo tempo, quer dizer, os progressos da sacanagem aqui estão indo muito rápido. Você lembra durante a eleição do senhor Barack Obama, houve lá uns pessoal dos Panteras Negras, Black Panther, que ficaram lá numa zona eleitoral com os porretes, não deixaram ninguém entrar? Muito bem. Aí um promotor denunciou aquilo, estava investigando o que fizeram. Transferiram o promotor lá para a mansão do pênis, você está entendendo? Né? Botaram o cara lá, sei lá, Vila Nhocunyé, né? Para ele não amolar mais. Você não pode mexer nos Black Panthers. É incrível, né? Mas ao mesmo tempo, nem tudo está perdido, porque finalmente, né, o pessoal que está processando o Obama por falta, vamos dizer, de provas da sua elegibilidade, decidiu fazer o que tinha fazer desde o começo, que é processá-lo na corte em Washington. Se você processa fora daqui, sempre tem onde é aquela desculpa da jurisdição. Fala, não é nossa jurisdição. Né? O meu pai, que era advogado criminal, ele dizia duas coisas que eu nunca esqueci. A primeira ele disse, olha, raramente um juiz é parcial em favor do réu ou da vítima, mas em 100% dos casos ele é parcial a favor de si próprio. Segunda regra decorrente da primeira, podendo tirar o cu da seringa, será exatamente isso que o juiz fará. Ou seja, podendo dar uma sentença inócua ou passar a bola para frente, é exatamente isso que ele fará. Vocês podem verificar que, por estatística, é assim. Porque, olha, a posição de juiz é muito difícil, você tem que tomar decisões de alta responsabilidade moral o dia inteiro. Quem é que quer isso? É muito desconfortável psicologicamente. Então, a única coisa que o juiz não quer é que os outros juízes falem mal dele. Né? Então, podendo não fazer nada, ele não fará. Podendo pular fora, pulará. E como tem feito todos esses juízes pelos quais tem passado esse processo de elegibilidade do Obama. Se vê que em nenhum caso, em absolutamente nenhum, a matéria da acusação chegou a ser discutida. Não entra na matéria, fica só no que em justiça chama as preliminares. Então é questão de jurisdição, é questão de saber se o autor da ação, né, tem a qualificação jurídica para mover aquela ação. Tem 1001 problemas técnicos só para tirar da seringa. Todos têm tirado da seringa, quer dizer, não tem um juiz com duas bolas, tá certo? Suficiente para querer desafiar o Obama. Tá certo? Agora, a questão da jurisdição, todos alegaram. Então, o negócio tem que ser discutido em Washington. Então,
Agora, como aquele juiz da Califórnia, David Carter, né? Que parecia ser um homem até mais corajoso, ele também se saiu com essa, né? Ele saiu, mas ele já deu a dica para a advogada Orly Tate, dizendo, ó, você tem que fazer isso aí no Distrito de Colômbia, pô. É a coisa mais óbvia, né? E vocês vêem, aqui todo mundo fez aquela campanha, né, para, tem que fechar Guantánamo, aquela, né? Tem duas prisões em Guantánamo, uma americana e outra, né, cubana. Na americana, todos os prisioneiros, sem exceção, saem mais gordos do que entraram. Todos, sem exceção. As únicas pessoas que são machucadas lá são os guardas. Quer dizer, toda hora tem um guarda lá com o olho furado, com um pontapé no saco. Toda hora tem. Os camaradas estão muito bem. Aquilo lá é um hotel de 5 estrelas, mas todo mundo acha que é inumano e tem que fechar. Muito bem. Então começaram a liberar prisioneiros, né, de Guantánamo. Muito bem. 2 desses já estavam por trás desse ataque ao voo 253. Tá certo? Aquele voo que, se não fosse um holandês corajoso segurar o fulano, teria explodido o avião no ar. Graças a Deus tinha lá um holandês que não leu o New York Times, tá certo? Nem via CNN, né? E o holandês pulou em cima do cidadão e o desarmou. E agora se sabe que aquilo foi planejado por gente que foi liberada em Guantánamo. Quer dizer, você liberar os caras de Guantánamo é você alimentar um exército terrorista. Quer dizer, fica aí, você recicla o cara. O seu terrorista está aí passando fome, está mal de saúde, manda ele aqui para Guantánamo, a gente dá um tratamento médico para ele, enche ele de proteína, né? Ele sai fortinho e revigorado, pronto para matar mais americanos. Esse mundo aqui está ficando muito louco, sabe? Olha aqui no Brasil, olha só, pelo amor de Deus, a juíza Adriana Sete da Rocha Raposo, titular da Vara do Trabalho de Santa Rita, na Paraíba, emitiu esta sentença, aspas, a liberdade de decisão e a consciência interior situam o juiz dentro do mundo em um lugar especial que o converte em um ser absoluto e incomparavelmente superior a qualquer outro ser material. Puta que o pariu. O que você quer que eu diga dentro disso? Como é que vai responder educadamente a uma coisa dessa? Eu acho que a resposta é que, dona, vai tomar no seu cu. A senhora é incomparavelmente superior a qualquer outro ser material? Ora, se a senhora disser que a senhora é superior a um pedaço de cocô, eu poderia admitir, com restrições. Incomparavelmente, não. Comparavelmente. Nós podemos comparar a senhora com um troço. Chegar à conclusão que a senhora é superior, de fato. Até acredito que a senhora fala, por exemplo. Né? Cocô não fala. Mas não é incomparavelmente, é comparavelmente. Agora, qualquer outro material, meu Deus, a senhora é superior a Jesus Cristo, superior aos 12 apóstolos, a senhora é superior a William Shakespeare, né? Superior a Isaac Newton, né? E superior até a esse que vos fala, dona. Como é que a pessoa assina um treco desse? Isso é uma prova de demência, evidentemente. Essa dona não tem capacidade de ser juiz de uma partida de futebol de botão. Minha filha telefonando de fora, que coisa. Ora, meu Deus do céu, isso é hora de telefonar para cá. Telefona para o programa, você quer falar comigo? Né? Agora aqui, olha aqui. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho não quis comentar a decisão. Eles têm medo de dizer que o louco é louco, porra. Olha aí a covardia, né? Quer dizer, esse acovardamento da inteligência, que não pode dizer que 2 mais 2 é 4, já impregnou na cultura contemporânea. Aliás, voltando à questão da espiral do silêncio, você veja que esse tipo de operação, que é de longuíssimo prazo, ele não visa só mudar a opinião das pessoas sobre isso ou aquilo, mas visa criar hábitos profundos de julgamento que já basta para reproduzir o mesmo julgamento em situações análogas, vezes e vezes sem conta. Então, quer dizer que a essa altura, por exemplo, colocar em julgamento o seu Lula
pela sua cumplicidade com as Farc, e, portanto, pelos 50 mil brasileiros que moram por ano, é uma coisa assim, que para o brasileiro se tornou inimaginável, não existe. Se você falar disso, vão dizer que você é louco, quando está na cara que o louco são eles. Né? Quer dizer, aqui já virou mesmo a situação do Dr. Mabuse, né? Em que os loucos mandam no hospício. Outra coisa que também aconteceu, vocês viram, quando eles inventaram lá a Comissão da Verdade, né, no documento oficial que institui a Comissão da Verdade, eles usavam a expressão construção da verdade. Digo, ai meu saco, se é construção não é verdade, meu filho, se é construção é uma coisa que você inventou. A verdade pode ser apreendida, pode ser descoberta, pode ser conhecida ou pode ser desconhecida, mas construída ela não pode. O que se constrói é a história da carochinha. Mas acontece que esse termo, ele tem dois sentidos, um para o público em geral, outro para os técnicos que sabem o que ele significa. A construção da verdade significa você selecionar os trechos convenientes, suprimir os inconvenientes e construir uma história que não refletirá o que aconteceu, mas aquilo que você quer que aconteça. Isso é norma, vamos dizer, digamos, o pragmatismo do Sr. Richard Rorke, diz isto. Nós não podemos chegar a um acordo com relação à verdade. Não há critérios da verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos é que forçar para impingir aos outros a nossa maneira de falar. Tá certo? O pessoal do desconstrucionismo também diz a mesma coisa. Não há uma verdade objetiva a ser conhecida. Nós apenas construímos textos. Nós construímos leituras. Tá certo? Então é isso, entre si eles sabem que é isso que eles estão falando. Mas o povão, incluído no povão as elites econômicas, empresário é tudo analfabeto, tudo burro, tá, incluindo empresário, incluindo oficiais das Forças Armadas, incluindo todos os trouxas desse país, tá, lê aquilo e acha que construção da verdade é apenas uma figura de linguagem, né? Não dá importância para aquilo. Então, quando, né, veio a proposta, estava na cara que se tratava realmente de construir a verdade, porque era o seguinte: investigar metade dos crimes e sumir com a outra metade. É claro que é uma construção mesmo, desde o início. Ora, quem é que teve que defender as Forças Armadas? O ministro Nelson Jobim. Ele ameaçou se demitir. Quer dizer, até ele ficou com vergonha de uma coisa dessa. Ele que não é fluxicheiro, até ele achou que isso era exagero, que tinha passado o limite. E daí os milicos vão lá e à sombra, né, protegidos pelo ministro Nelson Jobim, eles também, os comandantes das 3 armas, pedem demissão. Mas que gente valente. Olha, estou orgulhoso de vocês, viu? Quer dizer, protegidos pelo Nelson Jobim, vocês ficam valentes. Ah, porra! O que há? Quando as Forças Armadas começam a precisar de uma liderança que não é o Nelson Jobim, é porque elas já acabaram, porra! Então, quer dizer, com lideranças militares como essa, onde é que nós vamos parar? Né? Aí tem um telefone aí. Quem tá na linha? Alô? Alô, quem é? Professor Olavo? Eu? Oi, aqui é Rafael de São Paulo. Tudo bem? Ah, tô bem, e você? Aqui Tudo tá tudo certinho. em paz, sim. Professor, eu tenho lido bastante Jacob Böhme, né? Nos últimos anos eu tenho me dedicado a essa leitura, inclusive a partir dos seus DVDs, da editora Realizações, eu passei a ter um contato inicial e depois passei a ler os livros dele, né? Então, eu tenho uma única pergunta sobre o entendimento geral da obra dele, né? Eu gostaria de saber se existe algum exame dialético possível diante de toda a obra dele que torne possível a gente observar se ele mesmo, se a obra dele mesma, ou se ele mesmo, o próprio Jacob Böhme, não é um próprio fruto diabólico. Essa é a única pergunta. Olha, eu vou responder em português, claro. Em princípio, sim.
Porque o verdadeiro e o falso ali estão misturados de maneira inextricável. E essa mistura é caracteristicamente diabólica. O que não quer dizer que a obra não tenha um valor, não tenha uma importância. E que não se possa tirar proveito da sua leitura, desde que feita com discernimento. Agora, isso vai dar um trabalho miserável. O que eu estou te dizendo, vamos dizer, é o que eu percebi em princípio. Eu não fiz esse exame. Eu estou apenas dizendo que ele é possível. É possível, então. Isso aí requereria um exame empreendido por anos a fio. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que um dia vai ter que separar o joio do trigo na obra do Jacobin, é claro. Ah, tá. Então e você acha que isso deve ser feito? Esse tipo de exame deve ser tentado, pelo menos. Deve ser feito. Deve ser feito, mas vai dar muito trabalho. E se fizer, vamos dizer, bem feitinho, vai ser uma coisa memorável. Eu acho que vale a pena. Se você está tomando isso como seu, vamos dizer, um tema da sua investigação pessoal, bom, você pode fazer um trabalho muito bonito. Tá bem. Você tá bem, professor. Você do meu seminário de filosofia? Então, eu tentei me tornar aluno ano passado, mas por alguns problemas financeiros, eu perdi o emprego e não pude começar. Mas esse ano tem algumas coisas melhorando. Me escreva, as coisas... escreva pessoalmente sobre o seu problema. Ah, e como eu posso te escrever? Escreva pessoalmente. Pelo e-mail mesmo. olavo@olavodecarvalho.org. Ah, então eu vou te escrever mais detalhadamente sobre as coisas que eu tenho lido e aí a gente conversa melhor. Perfeito, perfeito. Ah, mas muito obrigado, viu, professor? Obrigado eu. Um abraço e um ótimo ano para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais alguém na linha, hein? Então é o seguinte, saiu aqui na Folha um artigo, nem sei quem assinou essa porcaria. Não, é um artigo que eles tiraram do El País, parece. Que é assim, é sobre a possibilidade de beatificação do Pio XII. Então começa assim. Bento XVI promove a beatificação de Pio XII, um ultraconservador a quem os judeus atribuem silêncio demais diante do Holocausto e de ser morno diante do terror de Hitler. E peraí, vamos começar, peraí. Primeiro, o que é um ultraconservador? É um sujeito mais conservador do que deveria. Portanto, existe uma dose de conservadorismo que é admissível, tá certo? E parece que ela se restringe cada vez mais, porque se até o Pio XII era um ultraconservador, então tá ruim, a Folha teria que informar qual é a dose de conservadorismo que é decente. A partir de onde passamos para o ultra, não é isso? Então, por exemplo, eu acho que no papado não houve nenhum ultraconservador. Você poderia dizer que o pessoal da Action Française era ultraconservador, e a Action Française foi fechado pelo antecessor de Pio XII, fechado pelo Pio XI, tá certo? Então, no papado não houve nenhum ultraconservador nesse sentido, né? E se você coloca ultra, você está supondo que além dele não há dose de direitismo superior àquela, não pode ter. No entanto, historicamente nós sabemos que existe. Em segundo lugar, peraí, os judeus, quem são os judeus que atribuem silêncio demais? Essa história de que o Pio XII se calou diante do Holocausto foi inventada por um chamado Rolf Horschhut. É tão judeu quanto o próprio Hitler em pessoa. Aquilo é um alemão puro sangue, tá entendendo? Foi ele que inventou essa merda, tá certo? Depois, aquele tal de John Cornell, tá certo? Que é um irlandês católico, de família católica, nunca foi judeu, e inventou está falando essa porcaria. Como é os judeus? Então, agora, quando você fala os judeus, dá a impressão que a comunidade judaica diz isso. Quando você vai ver os representantes da comunidade judaica, eles dizem exatamente o contrário. Lá pelo meio da matéria, né, aparece aqui, que o próprio então governador de Israel, Golda Meir, fez a declaração pública dizendo que, olha, um dos poucos que socorreram e ajudaram os judeus naquela ocasião foi o Pio XII, enquanto todo mundo se calava. Tá certo? Depois, o rabino Daniel Dellen publicou um livro desmascarando esse mito, tá certo? E mostrando o seguinte, que o Pio XII fazia emissões de rádio praticamente diárias, denunciando essa coisa, enquanto todo mundo se calava. Tem coisas na história que ninguém sabe. Quando, né, o Hitler invadiu a Áustria,
houve um governante na Europa que telefonou para todos os outros. Telefonou aqui, não só na Europa, mas telefonou aqui para o Roosevelt, né? E telefonou para o Chamberlain, para todo mundo na Europa. E agora, o que nós vamos fazer para parar esse louco? O que nós vamos fazer? Ninguém prestou a mínima atenção, ninguém fazia nada. Sabe quem é esse governante que telefonou? Benito Mussolini. Tá? Benito Mussolini queria parar o Hitler. Daí, como ele viu que ninguém queria parar, estava tudo com medo, daí ele decidiu, falou, bom, já que ele está tão mais forte assim, é melhor me aliar ao cara antes que ele me pegue também. Ninguém conta esse pedaço da história. Quer dizer, foram todos culpados da ascensão de Hitler. O principal culpado foi Stalin. Tá certo? E o Tratado de Versalhes proibia que a Alemanha tivesse um exército. Então ele permitiu que a Alemanha tivesse um exército no território soviético, e dando equipamento, e dando dinheiro, e dando ajuda técnica, tá certo? Para a Alemanha reconstruir o seu exército. Sem isso jamais teria havido Segunda Guerra. O Hitler não podia invadir nem a Áustria, porque não teria exército para isso. Então, quem fez isso foi Stalin. Enquanto Stalin fazia isso, os outros todos ficavam quietos. O pessoal saía contando o que o Hitler estava fazendo, ninguém nem ligava. Uns não acreditavam, dizia que era teoria da conspiração, como quando Hermann Rauschning, que foi governador acho que da Baviera, ele era militante nazista, saiu, se arrependeu, saiu, foi para a Inglaterra denunciar o que os caras estavam fazendo. Ninguém nem ligou. O único que ligou, Pio XII. Pio XII falava todo dia no rádio. Agora, veja esse negócio, por exemplo, essa questão do... Chamaram o Pio XII, o cara chegou a dizer que foi conhecido. Durante longos anos ele foi conhecido como o Papa de Hitler. Ele jamais foi conhecido como Papa de Hitler. Um sujeito chamado John Cornwell publicou um livro com esse título. Como foi conhecido como? Dá a impressão que todo mundo chamava assim, todo mundo acreditou no livro do John Cornwell. Quer dizer, claro que isso é uma empulhação. E esse é um caso específico de espiral do silêncio. Porque isso é uma obra de engenharia, isso é calculado para que você não omita completamente a verdade, mas você não chama a atenção para ela. Você chama a atenção para a mentira que você mesmo está desmentindo. Mas se você ler a matéria inteira, você vê que a matéria desmente o seu título e desmente a chamada. A matéria mostra que, ao contrário, Pio XII foi realmente um dos poucos que fizeram alguma coisa, o único, na verdade, que fez alguma coisa para defender os judeus já antes da guerra. Salvou no mínimo, se calcula, no mínimo 800 mil judeus. Quer dizer, num total de mortos de 6 milhões, se o cara conseguiu salvar 800 mil, você imagina o que os outros governantes poderiam ter feito se quisessem. Inclusive Stalin. Agora, quando o judeu fugia para a União Soviética, né, correndo do nazismo, o que o Stalin fazia? Devolvia. Então, peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô, Lavo? Eu? Ô, Lavo, Eduardo. Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Daqui 15 dias vai ficar melhor ainda. Ótimo. Ô, Lavo, falando nessa história de ocultação da verdade e acusar os outros dos crimes que você cometeu, que é o que acabam fazendo com o Papa Pio XII, você já leu um livro que chama, Liberal Fascism? É do Jonah Goldberg. O Jonah Goldberg é excelente, esse camarada é excelente. Eu sempre li as colunas dele, agora faz tempo que eu não li, que eu não leio, esqueci, não sei porquê. Perdi a pista dele, mas ele já fez artigos excelentes. Eu não li esse livro, mas eu sei que muito do que está ali ele já tinha dito em artigo. Você vê que a origem do fascismo, o fascismo italiano é uma dissidência do Partido Socialista, porra. É isso mesmo que ele mostra, ele faz uma genealogia epistemológica, por assim dizer, e aí ele acaba provando, por A mais B, que as ideologias elas são convergentes e não divergentes. Ao contrário do que prega os atuais... Na década de 30, todo mundo usava a expressão socialismo fascista. Você tinha duas propostas socialistas. Tinha o socialismo internacional e tinha o socialismo nacionalista. Tinha o socialismo internacionalista, porque Stalin, mesmo com a proposta dele de socialismo num só país, ele era um internacionalista. E tinha o socialismo nacionalista, xenófobo, socialismo nacionalista tipo Mussolini, Hitler, etc.
Mas que é um socialismo, todo mundo sempre disse que é. Não havia a menor dúvida. Agora, ex post facto, depois que tudo passou, você apaga as pistas. E inventa teorias absurdas de que o socialismo era, vamos dizer, o último estágio do capitalismo. Né? Pois é. Aí você fala isso hoje numa universidade e as pessoas querem te bater. Mas é claro que é de bater. Mas a universidade, bicho, só forma isso aí, forma histérico, forma agressor, forma louco. Aquilo é fábrica de maluco, pô. Maluco analfabeto. Então tá bom, Olavo, até dia 18. Tá bom, boa viagem. Agora, aqui alguém me pergunta, quem foi que perguntou? Flávio Dornelles. Li um tópico sobre o encontro evoliano na minha comunidade no Orkut, né? Onde muitos elogiam a Evelyn, inclusive dando como argumento o senhor citar um livro dele como sendo os que fizeram na minha cabeça. Eu, meu Deus do céu, um momento, vamos por partes. Eu coloquei ali livros que fizeram na minha cabeça, que não quer dizer que eu concordo com todos aqueles livros. Só você ver a diversidade de caracteres ali, você vê que não é questão de concordar e seguir. Vamos falar, claro, a questão do Júlio César. O Júlio César, por um lado, era um homem de um gênio fora do comum. Como escritor e como artista, que foi um grande pintor, bom, dos líderes do movimento dadaísta, né? E, como estudioso do esoterismo, o homem é de uma erudição absolutamente fantástica. Tem coisas nos livros dele que você não encontra em mais lugar nenhum. Né? O livro dele, A Tradição Hermética, é até hoje um dos melhores livros que escreveram a respeito. Não obstante, que o Évola era maluco, era. O ódio que ele tinha ao cristianismo era uma coisa de louco. A ideia de restaurar a religião greco-romana é coisa para também, coisa que nem se responde, foi para dar um pontapé na bunda, tá entendendo? Mas, ainda assim, eu falo, nós temos que respeitar essa obra, no mínimo, pelo grande trabalho que esse sujeito fez de puxar dados do fundo da história e tornar de novo compreensível um modo de raciocínio alquímico que as pessoas também não entendiam. Né? Eles já tinham perdido. Nesse sentido, o que ele escreveu a respeito é muito mais importante do que as coisas que Jung escreveu sobre a alquimia, mas incomparavelmente mais. Para você encontrar algo que se compare depois do Évola, só o livro da alquimia do Titus Burckhardt, que saiu 30 ou 40 anos depois, que é um livro maravilhoso. Também não quer dizer que eu concordo com o Burckhardt. Burckhardt é um cara adepto do sufismo e, no fim das contas, do Império Islâmico Universal. Né? Então, agora no Brasil é o seguinte, o brasileiro não sabe admirar as coisas, tá entendendo? O brasileiro tem vergonha de admirar. Para ele admirar um sujeito, ou ele deifica o camarada e começa a ver méritos que o sujeito não tem, mas ele tem até um ditado árabe que diz, olha, se as pessoas te elogiam por qualidade que você não tem, elas acabam te criticando por defeito que você também não tem. Eu sei que isso acontece. Para mim, quantas vezes não aconteceu? Você chega, quase me beija o pé, professor, não sei o que, daqui a pouco sai inventando aí que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu trabalho para o Mossad, que eu sou viado, que eu recebi dinheiro não sei do que. Começa a inventar coisa. Entendeu? Então, você não sabe o que é admiração humana. Mas eu pegava todos os filósofos que eu admiro, acho que o que eu mais admiro é Platão e Aristóteles, sem dúvida. E, no entanto, é claro que estão cheios de defeito. É evidente que estão. Platão fez aquela burrada de ajudar um amigo dele a dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura na cidade vizinha, e se ferrou todo, acabou sendo preso, vendido como escravo, fez um vexame, foi retirado do mercado de escravo pelos próprios alunos, tiveram que ir lá comprar o professor de volta. É claro que é uma cagada monstruosa, porra, mas até Platão fez isso. Não é isso? Então, às vezes confundem a admiração humana com devoção, culto divino. É louco, são loucos. Absolutamente loucos. Não é isso? Eu tenho uma admiração tremenda, né, para o romancista alemão Thomas Mann. Thomas Mann, grande escritor. Eu releio sempre os livros dele. No entanto, Thomas Mann era um puxa-saco dessa gente da escola de Frankfurt. Uma vergonha. Né? O filósofo marxista Georg Lukács. O Georg Lukács é um marxista mais inteligente que Marx. A obra dele, a estética de Lukács, é uma coisa para você tirar o chapéu.
E, no entanto, era um puxa-saco de Stalin que mudava de opinião quando o patrão mandava. Vendido. Né? Peraí, tem mais alguém na linha aí. Vamos lá. Alô, quem é? Alô, professor? Sim. Alex, tudo bem, professor? Ô, Alex, tudo bem? Comigo tudo bem. Primeiramente, feliz ano novo, professor. Com você também. Professor, eu estou tentando falar com o senhor há alguns dias. Eu mandei alguns e-mails, mas eles acabaram voltando. Sua caixa estava... Minha caixa está em top. Eu estou recebendo 700 e-mails por dia. Não é que eu não consigo ler os e-mails, eu não consigo ler a lista, porra. Eu ensaiei um pouco antes de ligar para formular direitinho a pergunta. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: o senhor já ouviu falar do pastor Scott Johnson? Sim. Parece ser um homem muito sério. Exatamente. Eu ouço direto os programas dele, e ele é um homem assim com umas fontes ótimas, e ele anda coletando material ultimamente muito sobre a nova ordem mundial e o Obama, e algumas coisas que ele andou coletando no último programa, eu tentei passar para o senhor, era muito interessante até, sobre o censo que o Obama estava fazendo, mirando os donos de pessoas que têm armas, somente as pessoas que têm armas, e o plano do Obama nos próximos 4 meses. Tem criminalidade alta onde as armas são proibidas ou restritas. Onde todo mundo tem arma em casa, não acontece nada. Aqui no interior da Virgínia, todo mundo tem arma. Acontece 2 crimes por ano. Agora, em Washington, na cidade de Washington, onde foi proibido durante 10 anos, era o mais alto índice de criminalidade do país. Agora tiraram, agora permitiram as armas de novo, certamente vai baixar. Isso é uma empulhação. E o que eu estou falando, esses caras desarmamentistas, todos eles sabem disso. Não adianta discutir com eles a eficácia do... Porque eles não querem eficácia, eles querem o contrário. Isso é um simples instrumento de controle social. Não de controle social do banditismo. O banditismo interessa para essa gente. O controle social do cidadão honesto, pô. O que eu gostaria de perguntar para o senhor era uma coisa assim que era extremamente cabeluda, que ele estou divulgando no programa dele, que era... deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho em pouco tempo, que o programa está acabando. Ele colocou que o Obama, esse ano, ele vai fazer algumas medidas drásticas e já está em execução. Eu vou tentar passar novamente um e-mail para o senhor do último programa dele, que ele cita alguns fatos muito longos. Ele cita que uns carregamentos de grãos, todos mandados para a China, estão fazendo esse censo de armas para mirar as pessoas mesmo, para tomar as armas daqui a alguns meses, né? E... lembrar qual eu não tenho dúvida que o Obama está tramando isso. O que eu duvido é que a população aceite isso. Porque então, aqui metade dos americanos tem armas. Ele falou, você tomava de metade... Eram umas medidas drásticas que ele uma operação no programa dele. Operação de guerra. Então ele vai provocar uma guerra civil, esse desgraçado. Era exatamente isso, professor. Se tudo isso que ele coletou no programa dele, se o senhor poderia dar uma olhada e verificar se o que ele está falando está fazendo sentido ou está muito exagerado. Em geral, o que ele fala faz sentido. A gente deve medir, para dizer que é uma coisa exagerada, você não pode medir, vamos dizer, pela nossa expectativa de normalidade. Você tem que confrontar com os fatos. O exagero é quando a pessoa fala mais do que os fatos de que ela dispõe justificam. E não quando ela fala uma coisa que nos espanta. Né? O brasileiro, sobretudo, é especialista em confundir o espantoso com o exagerado. Uma coisa pode ser espantosa e não ser exagerada nada. É a mesma coisa que eu estava contando agora mesmo, quando a gente vinha aqui no tempo da guerra, contava, o Hitler está internando tudo quanto é judeu em campo de concentração, todo mundo achava que é exagerado. Não é exagerado, é espantoso apenas, mas o espantoso acontece, porra. Então mande de novo aí a informação. Tá legal, professor. Eu vou mandar novamente, então. Era isso, professora. O assunto é muito longo, mas eu só queria o seu comentário a respeito. Nos Estados Unidos é de uma gravidade extrema. Os caras botaram um agente estrangeiro na presidência, é a coisa mais óbvia. Ele trabalha para o inimigo, ele quer destruir o país. Não precisa ser muito esperto para perceber isso, não.
Tanto Tá até legal. o pessoal que votou nele vai Obrigado, viu, professor? agora vai ter outra eleição daqui a 3 anos. Pô, né? E fazer o impeachment é difícil. Mas primeiro precisa trocar o pessoal do Congresso, do Parlamento, tirar os democratas e encher de republicanos lá. Daí é possível pensar em impeachment, se bem que metade dos republicanos também estão vendidos. Então é isso. Olha, o nosso tempo aqui está acabando, aqui está um frio danado, tá entendendo? Então, vamos encerrar o programa por aqui mesmo. Muito obrigado, até a semana que vem.